Minha vida é uma vida, é uma história de vida que realmente se identifica com tanta gente que se ainda não passou, vai passar ou está passando, mas que tem que acreditar que no momento certo de Deus as coisas vão acontecer. Porque a Bíblia fala que pode passar o céu, pode passar a terra, mas as promessas do Senhor jamais não passam. As promessas do Senhor não voltam vazias, jamais. Eu falo aquilo que eu vivo, sabe? Aquilo que eu acredito, canto aquilo que eu vivo, que eu acredito. Então, o que eu vou falar aqui que possa servir de bênção para a tua vida, que possa servir de incentivo espiritual para a tua vida, você que tem um chamado, você que tem um ministério, você que tem um sonho, um projeto de Deus, que quem sabe está sucumbido, está frustrado dentro de você, mas que você nesta hora possa levantar a tua cabeça e acreditar nas promessas de Deus, e quem falou não foi o homem, né? O homem pode falhar com você, mas Jesus não falha. Eu vim de baixo mesmo, sabe? Eu morava na roça, quando criança, adolescente, e eu era muito tímida, muito tímida. Eu lembro quando eu comecei a cantar, quando eu ganhava uma oportunidade para entoar uma canção, eu chegava assim, às vezes no altar, né, cantar de cabeça baixa, não olhava no rosto das pessoas. Eu era muito tímida, mas Deus falava comigo que Ele tinha um outro para desenrolar na minha vida, em todas as áreas, inclusive nessas. Deus ia tirar a timidez. E hoje quem me vê ministrando, cantando, não imagina que eu era tão tímida que eu não conseguia nem falar. Mal cumprimentava o povo, cantava de cabeça baixa, quando eu comecei a louvar a Deus. Então, naquela época, quando eu comecei, era muito difícil. Minha família sempre foi muito pobre financeiramente, não tinha recursos financeiros de gravar CD, nada disso. Eu lembro que eu tinha um radinho e eu ficava ali com o ouvido no pé do rádio, ouvindo os cantores. Quando eu via algum programa de cantor que falava assim, no final de semana eu vou estar em tal lugar, vou viajar para tal lugar. Eu sonhava com aquilo, sonhava em um dia chegar lá, porque Deus falava comigo, que Ele ia fazer isso, que Ele ia soprar meu nome, que eu ia viajar por esse Brasil todo, fora do Brasil, e que eu ia gravar CD, e que ia ser uma bênção, e que ia ser sucesso. Eu falava, meu Deus, como que eu vou sair desse lugar tão difícil? É impossível acontecer isso. Quando eu falava, se você que quer gravar teu CD, alguém que fazia programa no rádio, eu via, você que quer gravar teu CD, entra em contato conosco, o telefone é tal, a gente tem melhor qualidade, fazer um trabalho pra você. Naquela época era disco, não era vinil. E eu sonhava, meus olhos enchiam de lágrimas, às vezes eu chorava. Muitas pessoas também, porque existe muita levante, oposição de pessoas que falam assim, não adianta, não vai dar nada, você está sonhando alto demais, isso não vai acontecer na tua vida, você está enganado. Mas lá no fundo do meu coração, eu acreditava nas promessas de Deus. Eu acreditava que um dia eu ia chegar lá, que eu ia cantar o hino da vitória, que eu ia gravar, porque eu acreditava naquilo que Deus falava. Mesmo olhando ao meu redor, tudo escuro, era impossível, as circunstâncias diziam não. Mas eu acreditava que mais cedo ou mais tarde, passasse o tempo que passar, as promessas do Senhor iam se cumprir na minha vida e no meu ministério. Porque o segredo, querido, da nossa vitória é a persistência. Você acreditar. Você não ficar de braços cruzados esperando tudo cair do céu. Você tem que fazer a tua parte. Você tem que levantar a tua cabeça, colocar a mão no arado e seguir em frente, porque o momento de Deus vai chegar na tua vida. Mas você não pode ficar de braços cruzados. Você tem que levantar a tua cabeça e ir à luta. Esse é o segredo da vitória, né? A persistência. Eu lembro que eu congregava numa igrejinha de madeira, muito pequenininha. E a gente ia para a igreja com a minha família, né? Tem vários irmãos, são 5 irmãos homens, mais uma irmã, são 7, né? 7 irmãos em casa. E naquela época era uma dificuldade muito grande para ir na igreja, e meus pais não tinham carro, a gente tinha com aquela carrocinha de cavalo, uma dificuldade muito grande. E quando a gente chegava lá naquela igreja, eu lembro que tinha já bastante tempo que eu não
tinha já quase um ano que eu não ia à igreja. Eu tinha parado de ir. Eu estava desanimada. Houve um tempo na minha vida, na minha adolescência, seus pais, os pais que me ouvem agora, que têm seus filhos adolescentes, sabem que essa fase adolescente é uma fase muito difícil. E comigo não foi diferente, né? Eu estava passando uma fase muito difícil de incertezas, de desacreditar. Houve esse tempo na minha vida que eu joguei tudo pro alto, não quis mais saber de ir pra igreja, não quis saber mais de nada, não sonhava mais, projetava mais, orava mais. Mas num dia eu resolvi ir à igreja, quase um ano depois que eu ia, eu resolvi ir à igreja. Quando eu cheguei, eu ganhei oportunidade. E o pastor da igreja falou assim: a Damares está aqui, né? Eu tinha acho, 14 anos na época. Vamos ouvir ela cantar. Faz tempo que ela não vem na igreja, vamos ouvir ela cantar uma canção agora. Eu cheguei naquela igreja muito simples, uma mesa assim à frente, não tinha playback, microfone, nada disso. Eu cheguei e comecei a cantar uma canção tão linda que eu nunca me esqueço. Ela assim: nada é tão real como Jesus. Nada é tão real como Jesus. Resplandecente é o sol, cintilante é a luz, mas nada é tão real como Jesus. Eu senti a presença de Deus na minha vida, sabe? Senti algo sobrenatural de Deus que eu nunca tinha sentido antes. Senti algo que eu nunca tinha sentido antes. E nesse momento, o que estava acontecendo? Meu pai, que estava sentado no meio da nave do templo, é um homem de Deus, de muita oração, pastor Antônio, Bezerra, minha mãe, Rosa, né? E meu pai, naquele momento, ele viu um anjo entrar dentro da igreja, quando eu estava cantando. Aquele anjo, ele entrou, ele chegou na mesa, assim, na frente do altar onde estava cantando essa canção. Aquele anjo, você que não acredita em anjos, os anjos estão ao nosso redor. Porque a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem os livros de todo mal, de todo perigo. Então aquele anjo, ele chegou, meu pai viu uma visão. Aquele anjo, ele chegou, estendeu a mão assim em direção aos meus lábios, à minha boca, e derramou um líquido assim dentro da minha boca. Aquele anjo, ele voltou, aquele líquido era o óleo da unção de Deus, né? Aquele anjo, ele voltou e parou no meio da nave do templo, daquela igrejinha, e virou para o meu pai assim e falou assim: olha, a partir de hoje ela será uma nova criatura e todos vão conhecer e saber o que Deus vai fazer na vida dela. Aconteceu há uns 3000 anos atrás, na batalha do arcanjo contra Satanás. Então, para cumprir aquilo que Deus mostrou para meu pai, realmente, hoje tem acontecido isso. Deus mudou minha vida. A minha vida, desde então, nunca mais foi a mesma. Minha vida mudou completamente. No colégio, todos percebiam. A minha voz mudou. Eu tinha um tipo de voz, a minha voz mudou o timbre. Essa voz que eu tenho hoje eu não tinha, não cantava desse jeito. Foi Deus que colocou essa voz, um novo canto na minha boca. Eu fui para casa, aquela noite, eu fui batizada com o Espírito Santo, eu fui carregada pelos meus pais. Você que não acredita nisso, querido, que quando o Espírito Santo de Deus entra na tua vida, ele muda a tua vida se transforma. Você não resiste ao poder de Deus, porque o Espírito Santo de Deus se apodera de você e você fica sensível. Porque você deu lugar para ele, eu dei lugar naquela noite. E eu fui praticamente arrebatada, fui carregada de tanta glória de Deus que eu sentia, falo línguas estranhas, não queria saber de mais nada, só queria orar, só queria... Tudo que eu olhava, a natureza, os pastos, as árvores, tudo que eu olhava, eu sentia o poder de Deus, eu chorava, eu sentia a presença de Deus. E ali a minha vida nunca mais foi a mesma, como diz o meu pai, que a minha vida nunca mais parou. Desde então meu ministério só foi progredindo, foi avançando, foi sendo crescente cada vez mais, triunfando em Deus. E Deus tem cumprido as promessas dele na minha vida, e hoje eu tenho visto isso. Esse DVD está aí para comprovar isso, o sucesso que tem sido o meu ministério. Por isso que essa canção Sabor de Mel, eu falo que é a minha vida, é a minha história. Eu passei por tudo isso,
né? Que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Essa frase identifica muito comigo, com a história, porque eu passei por tudo isso. Que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Mesmo que muitas vezes você é pecador, que você é infiel com o Senhor, Deus continua sendo fiel com você, né? Que você pode de repente estar passando pela prova e aquela prova é tão amarga, é tão difícil, que parece que é insuportável, que você não vai conseguir, você vai jogar tudo pro alto. Eu passei por isso. E hoje não é diferente, porque a Bíblia fala que quanto mais é dado, mais é requerido. A luta não acaba não, sempre é constante. É uma vida de renúncia, esse ministério não é fácil, mas Jesus está conosco, que a Bíblia fala que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, né? Então eu louvo muito a Deus por esse testemunho, eu nunca mais vou esquecer disso, porque é a minha vida e a minha história. Hoje eu posso dizer que a minha vitória tem sabor de mel. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, o meu pai, pastor Antônio Bezerra, minha mãe, Rosa, os meus irmãos, o meu esposo, Aldori de Oliveira, pregador da palavra de Deus também, um companheiro constantemente ali do meu lado, fazendo a obra de Deus, uma pessoa que está do meu lado não só por estar, né? Além dele ter prazer de viajar comigo, de estar comigo, ele ama a obra de Deus, dependendo de qualquer coisa. Então, é muito maravilhoso estar com a família é a base de tudo, né? Os amigos são intercessores, pastor Luiz, pastora Luzia, a Luciano lá de Tu, né, de São Paulo, são meus intercessores lá, nas vigílias, nos montes, eles são maravilhosos. E eu louvo muito a Deus por toda essa equipe, né, não só de profissionais, como minha família, né, que tem estado do meu lado, me abraçado, assim como a Aldori, né, meu esposo, tem abraçado. A gente sofreu muito para chegar até aqui, foram 13 anos de casados, e a gente passou por momentos muito difíceis na nossa vida, principalmente no começo. Não passamos fome, necessidade, porque Jesus não deixou e a família ajudou, mas não foi fácil chegar até aqui. Hoje as pessoas olham pra gente e falam: nossa, como vocês são abençoados, vocês têm adquirido tanta coisa, Deus tem abençoado vocês têm sido tão próximos, têm abençoado a vida de outras pessoas, missionários, mas não foi fácil chegar até aqui não. A gente passou pelo fundo da agulha, passamos pelo funil para chegar até aqui, mas Jesus é maravilhoso. Então eu estou aqui, querido, para compartilhar com todos vocês, porque eu tenho certeza que a minha vitória tem sido a vitória de vocês, e a vitória do povo de Deus é a minha vitória também, porque eu sinto orgulho e prazer de fazer parte desse povo. Continue orando por mim, pelo Ministério da Cantora Damares. Um beijo no coração de todos vocês e assista o DVD que está lindo demais. Deus te abençoe e receba as bênçãos de Deus sobre a tua vida, do ministério, da tua casa. Fica com Deus. Um abraço. Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha